Bem, presente progressivo. Eu trouxe aqui uma situação só para poder ilustrar para você. Os dois carinhas aqui estão assistindo uma apresentação, aí o de verde fala, look, they're talking. E aí o rapazinho de xadrez responde, shh, they're starting. Então, o que ele está falando? Olha, elas estão conversando. E aí ele fala, shh, shh, né? Silêncio, elas estão começando. Bem, o que é esse present progressive? Deixa eu explicar para que você usa ele. Você usa ele para falar de ações que estão acontecendo neste momento. Então memoriza isso, o presente progressivo é para falar de coisas que estão acontecendo nesse momento, ações contínuas, ações que estão acontecendo agora. Por exemplo, eu estou ensinando, eu estou dando aula, você está assistindo a minha aula, você está vendo este vídeo no portal, no YouTube, em algum lugar, você está fazendo alguma coisa. Então como que ele é construído? Ele é construído por pessoa, mais verbo to be, mais verbo principal com ing. E aí eu vou explicar tudo detalhadamente. Então essa é a nossa fórmula mágica, digamos assim. Então ele tem que ter pessoa, ele tem que ter o verbo to be e o verbo principal com ing. Olha aqui o exemplo, ó. O rapazinho de verde fala, they're talking. Então aqui eu tenho exatamente todos esses elementos. Eu tenho o they, que é a pessoa. Aqui eu tenho o are, ele está contraído, né? Tá there. Mas aqui seria they are. Então eu tenho o verbo to be que vai acompanhado da pessoa. Então o verbo to be vai estar sempre conjugado em relação à pessoa que está executando a ação. E eu tenho o verbo principal, que o verbo principal é to talk, que é conversar, falar. E aí ele tem que vir acompanhado do ing. Então ele ganhou ing. They are talking. Ok? Então é muito simples isso daqui. Isso aqui, lembrando que são frases na afirmação. Deixa eu abrir aqui todo o meu box, a minha tabelinha para você acompanhar. Então, olha, note aqui. Eu tenho as pessoas nessa primeira coluna, I, you, he, she, it. Depois eu tenho we, you and they. Então aqui tá as pessoas. Aqui eu tenho o verbo to be, tá? E aí aqui eu tenho o verbo principal, é assim que eu chamo ele, mais o ing, porque ele tem que estar nesse formato gerúndio, que é o nosso gerúndio em português. O que é gerúndio em português? Andando, dançando, falando, comendo. Exemplo, o verbo é falar. Quando ele vai para o gerúndio, ele ganha esse ando, ele está falando, ok? Então isso é o gerúndio. Então essa estrutura ela é composta dessa forma. Pessoa, igual você está vendo aqui no mouse, ó, pessoa, verbo to be, e aí o verbo to be ele tem que estar conjugado, você tem que usar o que é relacionado à pessoa. Então se eu estou falando I, eu vou usar o am. Se eu vou falar you, eu vou usar o are. Se eu vou falar o he, o she, o it, eu vou usar o is. Se eu for falar we, you and they, eu vou usar o are. Se você não lembra disso, é extremamente importante você voltar lá para a nossa primeira aula, que é a nossa aula de verbo to be, tá? Então, por isso que lá na primeira aula eu falei, gente, é muito importante você entender, você aprender de uma vez por todas o verbo to be, porque a gente vai usar ele mais para frente. Então, a gente vai usar aqui, a gente vai usar mais no nosso nível intermediário, avançado. O verbo to be ele é a base de tudo, tá? E assim como esse tempo verbal, que é o presente progressivo, também é algo importante que a gente vai utilizar em outros momentos também. E aqui eu quero só fazer uma observação. Muitas vezes, isso daqui ele vai vir contraído, tá, gente? Então, ó, ao invés de eu falar I am, eu vou falar I'm talking, eu estou conversando. Ao invés de eu falar you are talking, eu posso falar you're talking. He is talking. He's talking. Ok? Então, a forma abreviada é muito usada mesmo. Vamos olhar aqui o think. Complete the rows. We use the present progressive to talk about actions in progress now. Então, nós usamos o presente progressivo para falar de ações que estão acontecendo agora. We form the present progressive with be and the main verb and ing. Foi o que eu acabei de falar. Então, a gente forma o presente progressivo com a pessoa, mais verbo to be, mais o verbo com ing, tá? Então, é assim que a gente forma as frases em presente progressivo na afirmação. Watch out! We don't use some verbs in the present progressive. Isso aqui é algo muito importante. Nós não usamos o presente progressivo com alguns verbos. Lá na frente eu vou te explicar por quê, e eu não vou focar agora porque não é o objetivo. Mas aí só lembra que esses verbos be, hate, like, love, prefer, want, ele não vai ser usado como presente progressivo. Por exemplo, eu falo I like soccer, eu gosto de futebol. Eu não posso falar eu estou gostando de futebol, I'm liking soccer, porque o verbo to like
não permite ser usado no presente progressivo. No nosso próximo nível, no nível intermediário, eu vou explicar melhor sobre esses verbos, por que isso acontece, tá bom? Mas agora lembre-se que esses verbos a gente não coloca ele no presente progressivo. Se quiser anotar aí no seu caderninho, anota que vai te ajudar. Alright? Vamos dar uma olhadinha aqui no Spelling Variations, porque o que a gente aprendeu? Que basta acrescentar ing aos verbos, e aí então ele vai estar na sua forma gerúndio, né? Então, por exemplo, o verbo é listen, e aí basta eu acrescentar ing e ele virou listening. Isso é a regra, e aí a gente tem algumas variações da regra. Então vamos abrir aqui que eu vou te mostrar. Ó. Study, ele aplica a regra, basta acrescentar ing. Write, já o write não aplica a regra exatamente. O verbo é write, por ele ser terminado em e, o que eu faço? Eu tiro esse e e coloco ing. Assim como dance, eu tiro o e e coloco ing. Tá? Então, esses verbos terminados em e antes dele vem uma consoante, ele perde o e e ganha o ing. Vamos ver mais um aqui. Set. Já o set também a gente não aplica regra exatamente. O que acontece? Ele é um verbo monossilábico, é um verbo pequenininho, de uma sílaba só. Set é uma sílaba. Por esse motivo e por ele ser terminado em uma consoante, qual é a consoante? É o T. Ele é terminado em T, que é uma consoante, e antes dessa consoante vem uma vogal, que é o E. Então aí, por esse motivo, eu dobro essa consoante, que é o T, eu coloco mais o T e aí sim acrescento ing. Isso vai acontecer com todos os verbos monossilábicos, ou seja, de uma sílaba só, que são terminados em uma consoante, e antes dessa consoante vem uma vogal, tá? Então, quando ele respeitar essas três regras, monossilábico, terminado em consoante, precedido de uma vogal, aí sim eu dobro essa última consoante e acrescento ing. Vamos ver mais um exemplo? Ó, run. Run, ele é terminado em consoante, antes dele vem uma vogal. Então, eu dobro o N e acrescento ing. Stop. Stop também é um monossilábico. E aí, por ele ser terminado em P e antes dele vem uma vogal, eu dobro esse P e acrescento ing. Ok? Então, ó, think. Complete the rule. For short verbs ends in one vowel and one consonant, we double the consonant. Foi o que eu acabei de falar. Verbos curtos terminados em consoante, precedido de uma vogal, eu dobro a consoante e acrescento ing. Watch out. For the verb it, we don't add a double T. Então, o it é uma exceção, porque ele é terminado em T e antes dele vem uma consoante. Mas por ele ser uma exceção, a gente não aplica exatamente essa regra. É só acrescentar ing. Então, bora continuar. Aqui são uns exercícios para a gente poder praticar. Então, essa é a hora que eu recomendo. Você dá pausa na aula, copia todas essas frases, responde do jeito que você acha que é, e então você volta para poder assistir a aula e conferir se você fez certo ou não. Então, vamos lá. O primeiro já tá feito, então observa que eu tenho Aidan, e aí eu tenho um espaço para eu poder usar o presente progressivo, lembrando que é o verbo to be mais o verbo com ing. E aí eu tenho his homework, que é o complemento da frase. E pro lado de fora, entre parênteses, eu tenho o verbo, que é o verbo principal da frase, que é ele que vai sofrer a conjugação, que vai ganhar o ing, tá? Então, Aidan eu sei que é he. Por ser he, eu uso qual verbo to be? O is. Então, Aidan is, o verbo principal que está lá fora é o do. E aí basta eu acrescentar ing, porque ele não faz parte daqueles spelling variation que você acabou de aprender. Ó, number one, I... Como sou eu, qual é o verbo to be que vai comigo? Am, I am. O verbo é listen. Qual que é a regrinha para esse verbo? Basta acrescentar ing. I'm listening to music, ok? Number two. Number two é the girls. The girls, gente, é equivalente a qual pessoa? As garotas. Equivalente a they. Qual é o verbo to be que vai com they? Are. They are. E aí o gets. Como é que fica o gets no gerúndio? The girls are getting. Então, por ele ser monossilábico, terminado em consoante precedido de uma vogal, terminou em T, precedido do E, eu dobro o T e acrescento ing. Number 3. We. Então, vamos lá. We. Qual é o verbo to be que vai com we? We are. O verbo é study. Study. Como que fica o verbo study no gerúndio? Bora conferir? We are studying, ok? Então, é um verbo simples, só acrescentar ing. Number 4, mais uma vez com I. Eu já sei que o verbo to be que vai com I é am, I am. E aqui eu estou usando o verbo use. Mas observa que o verbo use é terminado em E. E aí, o que acontece quando o verbo é terminado em E? Precedido de uma consoante. Bora ver? I'm using. Ele perde o E e ganha ing. Nota que aqui
no exercício foi usada a forma contraída. Ao invés de eu falar I am, I'm, ok? Number 5, Diana. Diana. Diana é qual pessoa? É she. Qual é o verbo to be que vai com she? Is. She is. O verbo é wear. Como é que fica o verbo wear com ing? Bora conferir? Diana is wearing. Basta acrescentar ing, é um verbo simples. Our team, nosso time. Our team. E aí, our team é qual pessoa? É ele, ela, nós, vocês, eles, nosso time. Aqui é uma pegadinha, hein? Our team é it, ele, né? Tá no singular e é uma coisa, o time é uma coisa, então por isso seria o it. Qual é o verbo to be que vai com it? Como fica ele conjugado? It is. E aí o verbo to lose é terminado em e antes dele vem uma consoante, tira o ezinho, acrescenta ing. Depois, number 7, my mom. My mom é qual pessoa? She. Qual o verbo to be que vai com she? Is. She is. E aí eu tenho o verbo swim. Como é que fica o verbo swim no gerúndio? Bora ver? Swimming. O que acontece? Swim é um verbo monossilábico terminado em consoante, que é o M, e antes do M vem uma vogal, que é o E. Então eu dobro a consoante, M, e ele ganha mais o M, e aí acrescenta ing. Bem simples, tá vendo? Não tem muito segredo. Na verdade, gente, gramática não tem muito segredo. É um negócio você ficar atento, prestar atenção, focar nela e não se perder ou ficar focando no que é difícil. Foca no que é fácil, que o seu cérebro vai se preparando para isso. Beleza, então agora vamos ver como que fica o presente progressivo na negação. Deixa eu apagar aqui para a gente ficar mais claro. E aqui eu trouxe mais uma imagem e fala: Jacob is opposite Lucia. He isn't standing in front of Sophie. Então ele está falando onde que o Jacob está, que está na frente da Lúcia. E aí outro rapazinho fala, ele não está esperando, ele não está em pé de frente a Sophie. Então o que você vai observar? A gente aprendeu o seguinte, ó. He is waiting. Ele está esperando. Certo? É assim que a gente aprendeu presente progressivo. Pessoa, verbo to be e o verbo principal com ing. Agora, é a mesma coisa, só que você só vai acrescentar o not depois do verbo to be. He is not waiting, ok? É muito simples, é só você acrescentar o not depois do verbo to be. A grande sacada aqui acontece que dificilmente você vai ver isso dessa forma, he is not. Você vai ver mais como? Contraído. He isn't. Por isso que é importante você ter visto a aula de verbo to be, porque lá eu explico isso. E aí, só para poder lembrar, o are not contraído normalmente é aren't, ok? E o am not não tem contração, tá? Ele vai continuar am not. Bora ver aqui meus charts que eu trouxe, minha tabelinha. Deixa eu abrir tudo para vocês. Isso aqui é muito simples, ó. Então eu tenho todas as pessoas, I, you, he, she, it, we, you and they. Observe que o verbo to be continua a mesma coisa, não sofreu alteração. O que acrescentou aqui só é o not. Not depois do verbo to be. O verbo principal, que no caso aqui é o listen, ele continua também do mesmo jeitinho, acrescentou ing, não sofreu nenhum tipo de alteração, não mudou nada aqui nesse sentido. A única variação que teve aqui para o presente progressivo na negação é o not, que ele vem depois do verbo to be, e ele é mais usado contraído, aren't e o isn't, beleza? Ó, think, complete the rule. In the negative of the present progressive, we put not, or a forma contraída, after am, is and are. Foi o que eu acabei de falar, a gente coloca o not depois do verbo to be. Watch out, we never use don't or doesn't form the negative present progressive. Então, nesse caso, presente progressivo, você nunca vai usar o don't ou doesn't. Esquece, don't e doesn't é só para simple present. I don't have a car. Eu não tenho um carro. Tá vendo? Eu não tenho o verbo to be nessa frase. Quando eu tenho o verbo to be, eu vou usar o verbo to be que vai ser contraído e vai virar a forma negativa, tá? Então, olha aqui o exemplo, ó. I don't have a car. I am not late. Tá vendo a diferença? Nessa primeira frase, eu não tenho o verbo to be nela, ok? Por esse motivo, eu estou negando usando o meu auxiliar don't. Já aqui na segunda frase, eu tenho o verbo to be. Por eu ter verbo to be, eu não posso usar o auxiliar don't ou doesn't. Só basta eu colocar o not. O verbo to be já é autossuficiente, ele não precisa de auxiliar. Todos os outros verbos precisam de auxiliar. Já o verbo to be ele é suficiente, ele não precisa de auxiliar. Tá? Então isso é uma confusão que normalmente o aluno tem.
Então, bora praticar um pouquinho com os nossos exercícios. Então, aqui mais uma vez, copie as frases, responde do jeito que você acha que é e depois você dá play aqui para você poder conferir se você acertou ou não. Aqui é muito simples, é muito parecido com o exercício anterior, só lembrando que todas as frases vão estar na negação. Então você vai ter aqui, olha, você tem aqui o verbo e você tem um espaço em branco. Então você tem que olhar a pessoa, I, we, Daniel, escolher e aí de acordo com essa pessoa colocar o verbo to be que é adequado para essa pessoa e aí então você colocar o not e só depois você colocar o verbo to be. Então vamos lá, we, number one, we. Qual é o verbo to be que vai com we? É o are. Bem, depois do are, eu sei que já vem o not, né? Ele é obrigatório, tá aí, we are not. E aí sim eu vou colocar o verbo que é play. E aí o verbo play tem que estar no gerúndio, com ing. Como é que fica play com o gerúndio? Bora conferir? We aren't playing soccer in the house. Então observa aqui que a diferença é que ele usou a forma contraída. Ao invés de eu falar we are not playing, ele colocou só we aren't. Então lembra que aqui a maioria deve estar contraído. Ó, Daniel. Daniel, gente, é qual pessoa? É equivalente a he. Qual o verbo to be que vai com he? Is. Depois do is, se eu estou negando, vem o not. E aí sim vem o verbo. O verbo é clean. Como é que fica o verbo clean no gerúndio? Bora ver? Daniel isn't. Mais uma vez, o is not está contraído, é o isn't. Isn't clean. O clean é um verbo simples, só acrescentar ing. Number three, our team. Our team a gente aprendeu lá no nosso último exercício que é it. Qual o verbo to be que vai com it? It is. E aí, como eu sei que são frases da negação, eu coloco not, ou, que é mais comum, eu colocar o quê? Isn't. It isn't. Como é que fica o verbo when no gerúndio? Bora conferir? When. Lembra que ele é monossilábico, um verbo curtinho, terminado em uma consoante, N precede de uma vogal I. Então eu dobro essa consoante e acrescento ing. Number 4, I. Qual o verbo to be que vai com I? É o am. Como é que fica o make? Aí no caso é uma negação, eu coloco o not depois do verbo to be, I am not. Como é que fica o verbo make no gerúndio? Bora conferir aqui. I'm not making. Como ele é terminado na letra E e antes dele vem uma consoante, ele perde o E e ganha ing. Number 5, Karen. Karen é equivalente a qual pessoa? É equivalente a she. Então, she is not. Como é que fica o verbo work? Working. É um verbo simples, basta acrescentar ing. Oscar and Peter. Oscar and Peter é equivalente a qual pessoa? É equivalente a they. Qual o verbo to be que vai com they? Are. They are not. Ou they aren't, que é a forma contraída. Como é que fica o verbo study com ing? Studying. Oscar and Peter aren't studying. E a última, Maria. Maria é equivalente a qual pessoa? A she. Então, she is not, porque é uma negação. Lembra que contraída é isn't. She isn't. Como é que fica o verbo sing no gerúndio? Bora conferir? Singing, porque ele é um verbo simples, é só acrescentar ing. Então, mais uma vez, aqui é muito tranquilo. Se você pegou a forma afirmativa, ela é bem simples, é só você colocar o not depois do verbo to be e aí tá tudo bem. Então, bora agora continuar no presente progressivo, só que agora são as interrogações. Como fazer essas interrogações e como responder a elas. Então, vamos lá, gente. Aqui eu trouxe, então, mais uma imagem para poder contextualizar os três rapazinhos conversando aí. O de amarelo fala, Are you two going to choir? E aí o de verde responde, Yes, we are. Bem, o que você precisa observar? Eu vou trazer mais uma vez a frase na afirmativa. We are working, ok? Nós estamos trabalhando. Se eu quero fazer uma pergunta com isso, então, é muito simples. Por isso que eu falo, verbo to be, cara, é a base de tudo. Se você entender verbo to be e pegar o padrão da língua, esse padrão se repete em tudo que você vai ver daqui para frente. Aí, como é uma pergunta, basta eu colocar o verbo to be na frente do sujeito. Quem que é o sujeito na frase we are working, né? Aqui é uma afirmação, na verdade. We are working. Quem que é o sujeito? É o we. Então, o verbo to be, como é uma afirmação, está vindo depois do sujeito. We are. Como é uma interrogação, basta colocar esse verbo to be na frente. Are we working? Pronto, foi feita a interrogação. Como é que era a negação? We are not working. Tá vendo? Esse padrão se repete. A afirmação é pessoa, verbo to be, mais verbo principal com ing.
Negação, pessoa, verbo to be, not e depois o verbo principal com ing. E interrogação é só você trocar, coloca o verbo to be na frente e deixa o sujeito para depois o verbo to be. É muito simples. Pegou esse padrão, isso fez sentido para você, aí você vai conseguir se comunicar, vai conseguir... Aí é lógico, você vai precisar praticar e aí vai ficar mais fácil você se comunicar, conseguir produzir o seu conhecimento. Aqui eu trouxe então o chart, a minha tabela para você, e aí eu vou abrir tudo aqui para eu poder trazer os exemplos e eu explicar de uma forma mais clara. Então olha aqui, ó, nessa minha coluna, deixa eu abrir aqui, ó. Nessa minha coluna eu tenho yes or no questions. O que é isso? São perguntas que a gente faz que é sim ou não, né? Am I listening? Eu estou escutando? Vai saber que eu bati minha cabeça e eu não sei se eu estou escutando, né? Am I listening? E a resposta é yes, you are ou no, you aren't. Observa mais uma vez o padrão. Como que eu respondo? Yes, sempre vai começar com yes ou no. E aí, dependendo da pessoa, vai responder só com o verbo to be. Ó. Yes, you are. Você não precisa responder yes, you are listening. Não tem essa necessidade. Só com o verbo to be já é suficiente, já está correto. Ou no, you aren't. Ok? Então, observa sempre isso. São respostas curtas. Eu não preciso falar are they traveling? Eles estão viajando? Yes, they are traveling. Não tem necessidade. Yes, they are. Ok? É muito simples o inglês, é muito objetivo. Então, observa aqui. Ó, yes, you are. No, you aren't. Depois, are you listening? Você está escutando? Yes, I am. Sim, eu estou escutando. Eu não preciso falar yes, I am listening. Yes, I am. No, I'm not. Ok? Observa o not aqui também, que eu posso... Aqui no caso, não foi contraído, porque am not não tem contração. Já no aren't e no isn't, ele é contraído, porque é permitido. Depois, is he, is she, is it listening? Yes, he, she, it is. Ou no, he, she, it isn't. Observa o padrão, sempre se repetindo esse padrão. Em inglês é padrão. Aliás, todos os idiomas são padrões. Você só precisa entender e pegar isso daí. Depois, are we, are you, are they listening? Yes, you, we, they are. Mais uma vez, o padrão se repetindo. No, you, we, they aren't. Isso é muito simples, não tem segredo, tá bom? Então, ó, complete a regra. Na forma negativa do presente progressivo, nós colocamos o not, ou a forma contraída, depois do am, do are ou do is. Foi o que a gente já viu, né? Quando a gente estudou as formas negativas. Watch out, we never use do or does. Mais uma vez, a gente nunca usa do or does nas interrogações. Por quê? O verbo to be que faz esse papel de auxiliar, é o verbo to be que vai para o início da frase. Lembra que ele é suficiente, ele não precisa de auxiliar, é o único verbo que não precisa de auxiliar, ele é suficiente, tá bom? Então ele é independente, não precisa de ajuda de ninguém. Memoriza assim, o verbo to be não precisa de auxiliar nem na interrogação e nem na negação. Alright? Bora fazer umas atividades aqui então para fixação. Essa é aquela hora que você copia as frases, dá pausa à frase e aí responde. Esse exercício é um pouquinho diferente, porque aqui eu trouxe uma imagem, tá vendo? Os personagens. Então note que eu tenho vários personagens, eu tenho o nome deles. Observe o que eles estão fazendo. Ó, tem gente que está nadando, tem gente que está lendo jornal, tem gente que está deitado na praia. Esse bichinho aqui, o Harvey, eu acho que ele está desenhando alguma coisa, me parece. A Hannah está brincando na areia, Joseph e Emily estão jogando vôlei. Observe o que eles estão fazendo, porque é a partir dessas atividades, do que eles estão fazendo, do que eles não estão fazendo, é que você vai responder aqui, beleza? Então, ó, Mr. Lipton read alguma coisa, né? Aqui eu tenho o comando e aí você vai ter que montar a frase. E depois eu tenho a confirmação ou a negação. Eu tenho a resposta, tá? Então, ó, eu estou falando sobre o Mr. Lipton, que é esse daqui que está deitado na cadeira lendo, e tá o verbo read. Eu vou ter que fazer uma pergunta. Como é que eu faço uma pergunta com presente progressivo? Eu sei que eu começo com o verbo to be. Is. Depois do verbo to be, eu tenho o sujeito, que no caso é Mr. Lipton, ok? E aí sim eu tenho o verbo principal, que é o verbo read, acrescido de ing. Is Mr. Lipton reading? Ok? Então esse é o exemplo. E aí eu tenho a resposta. Yes, he is. Né? Eu não preciso repetir o verbo principal. Yes, he is reading. Não. Yes, he is. Pegou o padrão? Agora bora fazer os exercícios. Vamos lá. Número 1. Harvey swim. Cadê o Harvey? Vamos encontrar ele. Ok. O Harvey parece que ele está brincando com alguma coisa, né? Beleza. Então a pergunta é se o Harvey está
nadando. Então eu sei que o Harvey, ele é qual pessoa? É o he. Por ser o he, eu vou sempre usar o verbo to be is. Mas é uma interrogação. Então, sempre com uma interrogação presente progressivo, o verbo to be vai na frente. Is. Aí eu coloco o sujeito, que é o Harvey. Is Harvey. O verbo é quem? Swim. Como que é a regra para colocar o swim no ing? Ele é curto, terminado com uma consoante e precedido de uma vogal. Então, eu dobro a consoante, acrescento em ing. Is Harvey swimming? Então, essa é a forma de fazer a pergunta. E aí eu vou negar. No. Como eu estou falando ele, he isn't. Ok? Bora conferir se é isso mesmo? Is Harvey swimming? No, he isn't. Isso mesmo. Vamos lá, number 2. Emily and Joseph play soccer. Emily and Joseph são esses dois jogando vôlei. Ele quer saber se eles estão jogando futebol. Então, Emily and Joseph, eu sei que é equivalente a they. E qual é o verbo to be que vai com they? É o are. Mas eu estou fazendo uma interrogação. Então, o are vai na frente. Então, are Emily and Joseph. E aí eu tenho o verbo play, que aí eu tenho que colocar ele no gerúndio. Como é que fica ele no gerúndio? Basta estar em ing. Playing soccer. E aí eu vou negar, porque eles não estão jogando soccer, eles estão jogando voleibol. No, they aren't. Ok? Bora conferir para ver se está certo. Are Emily and Joseph playing soccer? No, they aren't. Number 3. Bora ver aqui, ó. George and Ryan. George and Ryan é equivalente a qual pessoa? Equivalente a they, eles. Né? Qual é o verbo to be que vai com eles? Are. Mais uma vez eu coloco o are na frente, porque é uma pergunta. Are George and Ryan. O verbo é swim. A gente já viu que o verbo swim, ele é monossilábico, terminado em consoante, precedido de uma vogal. Por isso eu dobro a última consoante e acrescento em ing. Eles estão nadando? O George e o Ryan estão aqui em cima. Sim, eles estão. Então eu vou responder yes, they are. Bora conferir? Yes, they are. Number 4 and the last one. Ok? Mrs. Lipton. Miss Lipton. Ok, Mrs. Lipton é equivalente a qual pessoa? Gente, é equivalente a she, é ela. Qual é o verbo to be que vai com she? É o is. Como é uma pergunta, o verbo to be vai no início da frase. Is Mrs. Lipton walking? Walking. O verbo já está conjugado nesse caso, né? Foi moleza nesse caso, porque o verbo é walk, que é caminhar. E aí, com ing fica walking, ok? E aí eu tô falando que não, porque ela tá deitada. No, she isn't. Ok? Bora conferir? Walking? No, she isn't. Tá vendo? É bem simples. Isso aqui só tem que ter um pouquinho mais de atenção, né? Lembrar que é uma pergunta com presente progressivo e por isso o verbo to be vai no início da frase e o resto continua a mesma coisa. O verbo to be no início da frase, sujeito, verbo principal com ing. Na hora de responder, yes ou no, e aí eu só vou usar o verbo to be para responder. Eu não preciso usar o verbo principal também. Beleza, gente? Então nossa aula foi um pouquinho mais longa, mas é porque é um conteúdo importante, a gente tem que ser mais criterioso, mais detalhista, não deixar passar nenhum detalhe. Minha dica é, baixa o exercício, baixa o MP3, faz tudo que está lá, pratica. Ficou na dúvida? Assiste a aula de novo, beleza? So that's it. See you. Bye bye.